Fala, meus queridos, muito bom dia para todos vocês, um excelente final de semana, uma excepcional semana que se encerra e se inicia outra a partir de amanhã, e hoje no formato diferente, também trazendo algumas mudanças para vocês que eu preciso fazer, algumas ponderações que a gente precisa entender e por conta mesmo de rotina, ajuste e mudanças do dia a dia. E mudar é preciso, mudar se faz necessário, e sempre mudar é muito interessante. Às vezes a gente precisa de algum ajuste, de alguma mudança para que a nossa vida caminhe de alguma outra forma, e tá tudo certo a gente mudar, não tem problema nenhum a gente mudar. Primeiro ajuste que eu irei fazer aqui seria com relação à publicação dos vídeos do Evangelho, que eu farei eles postados no mesmo formato que a gente fez semana passada, que eu acho que ficou uma coisa legal, acho que ficou uma coisa interessante. Eu já deixei o conteúdo gravado e posteriormente eu segui a publicação do conteúdo na semana, no horário combinado. Porém, por conta da minha rotina, da minha agenda, eu não vou conseguir todas as semanas fazer o conteúdo gravado ao vivo para vocês. Então a gente fará esse ajuste, eu particularmente vou fazer esse ajuste para colocar semanalmente os conteúdos gravados, e para não deixar vocês sem conteúdo, para não deixar vocês na mão. Mas enfim, o propósito do Evangelho no Lar é simplesmente a nossa sintonização com a nossa casa, com o nosso lar, com o lugar onde nós descansamos, nós repousamos, para que seja atraído para dentro do nosso lar, para próximo do nosso lar, seres de elevadas vibrações, seres de proteção, entidades que de alguma certa forma fará a segurança da nossa casa, a harmonização do nosso, enfim, é o que a gente sempre vem falando. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus diz que onde um ou mais estiver em nome dele, com eles ele estará. Então, com isso, a gente leva em consideração que a todos os lugares que nós estamos, nós temos seres junto conosco, sejam eles seres encarnados, sejam eles seres desencarnados. E o que isso quer dizer? Quando nós partimos do pressuposto que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, isso aqui é um composto, uma cadeia de carbono com oxigênio, com nitrogênio, com vários elementos químicos, que a partir do momento que a gente morre, isso aqui se desfaz, mas a essência, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, ela permanece, ela perdura durante muitos e muitos anos. E com isso, o que nós carregamos dessa terra é apenas o nosso conhecimento, a nossa bagagem. Nós não carregamos nada de bens materiais, absolutamente nada. Tudo que aqui nessa terra a gente planta, nessa terra a gente colhe. Então, dessa forma, levando isso em consideração, tudo que a gente precisa evoluir está dentro de nós, tudo que a gente precisa mudar está dentro de nós. Então, dito isso, vamos seguindo aqui para a nossa abertura. Hoje nós não temos musiquinha, então por conta desse ajuste que eu vou fazer na semana que vem, teremos tudo certinho, tudo redondo, para também não termos falhas nas publicações dos evangelhos, né? Porque eu sei que tem gente ainda que não consegue fazer o evangelho sozinho, de forma autônoma, e eu não quero que vocês fiquem presos aqui. Se vocês gostarem de seguir o conteúdo aqui, tudo certo, mas a ideia é que isso aqui se sirva de base para que você entenda como fazer o evangelho e faça o seu próprio evangelho. Mas eu sempre estarei aqui para acompanhar vocês nesse processo. Não estou expulsando ninguém, que fique muito claro, tá? Então vamos lá, vamos elevando nosso pensamento a Deus e vamos dizendo: Deus, nosso Pai, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim, devidamente conectados à espiritualidade, vamos até a presença de Ricardo e Ismael. Ricardo é responsável pela segurança da nossa pátria e Ismael é responsável pela evangelização do nosso país. Junto deles
nos adentramos as esferas isoladas de Maria, nossa meiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto de azul de amor e proteção. Nos leve, assim, então, à presença do nosso irmão Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, pedimos que coloque sua mão sobre nossos caminhos, sobre nossas cabeças, cure-nos de todas as nossas mazelas, abra-nos o caminho do conhecimento, e nos leve, assim, à presença de Deus Pai, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita, Senhor, somente a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, hoje eu emprestei o Evangelho aqui. É o mesmo que eu uso, né? Então, semana passada nós iniciamos o capítulo 6, né? E falando aqui do porquê esse Evangelho aqui, ele é uma versão anterior à que eu possuo, né? Mas ele também é do Salvador Gentili. A única coisa que muda é a impressão, não muda absolutamente nada. Nós falamos a semana passada do Cristo Consolador, né? Nós fizemos uma breve introdução do capítulo 6 e nós falamos sobre o jugo leve, né? E hoje nós falaremos sobre o Consolador prometido, né? Vamos lá. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, que ele vos enviará um outro Consolador, a fim que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando vós conhecei-los, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenha dito. Isso está escrito lá em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai, para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside a intuição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositalmente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, se não sabendo por que sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores na destinação da terra, onde o homem expia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem não compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe deve valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele se descortina e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir além do fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber,
onde os princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e a esperança. Pessoal, o que esse capítulo quer dizer para nós? Isso aqui, ele diz respeito sobre o Espírito da Verdade. No momento que Cristo ele faz uma promessa de que o Espírito da Verdade irá chegar à Terra para esclarecer certas coisas em que Jesus falou ou mesmo falou sobre entre parábolas. E de certa forma, para algumas pessoas isso é um pouco complicado de se entender, né? Então, o que acontece? O Espírito da Verdade ele vem para dar luz àquilo que Jesus disse e também dizer coisas que Jesus também não disse. Então, assim, ensinamentos, formas de pensar, pontos de vista diferentes, né? E não significa necessariamente que o que ele diz é a verdade unicamente, mas existem diversas verdades que podem ser vistas. Mas lógico, é um ponto que o Espírito da Verdade traz, é uma luz que o Espírito da Verdade traz, e é uma outra forma de interpretar aquilo que Jesus já disse no passado. É uma outra forma de interpretar aquilo que Jesus ainda também não disse. Entende? Mas por quê? Lembra que nós estamos em outra época. E a espiritualidade ela se molda de acordo com a evolução. Jesus veio na Terra há 2020, pelo menos 2026 anos atrás. Pelo menos, eu diria aí, pelo menos uns 2050 anos para trás, quando a gente considera a idade dele, de 30 anos, 30, 33 anos, enfim. Mais ou menos, porque a gente não tem exatidão nas datas. Então vamos falar que há 2100 anos atrás Jesus esteve na Terra, né? E a partir de lá ele trouxe uma mensagem. Qual que era a mensagem? Ele reafirmou tudo aquilo que Deus transmitiu a Moisés na pedra, na tábua dos 10 mandamentos. Então, só que aquilo era uma situação muito dúbia, muito confusa. Então Jesus veio não mudar a lei mosaica, mas sim trazer outra luz sobre ela. A partir disso que Jesus não veio mudar a lei de Deus, ele deu outro significado. Da mesma forma, quando ele partiu, se veio o Espírito da Verdade para trazer um novo entendimento sobre o que Jesus disse, que Deus disse lá atrás para Moisés. Então, entende que é algo que ele muda, que ele se transcorre, ele se transfigura de acordo com o estado evolutivo da humanidade. Então, a espiritualidade é algo que se movimenta, é uma forma que se movimenta, que se muda, que se molda, e nesse momento que se muda, de acordo com a evolução do planeta, de acordo com os seres que habitam no planeta, entende? E é basicamente isso. Tudo que a gente entende hoje como os mandamentos que Deus trouxe a Moisés, os mandamentos que Jesus reinterpretou que Deus transmitiu a Moisés, isso tudo vem se trazendo uma outra luz pelo Espírito da Verdade e vem se trazendo outras informações que isso será revelado para nós através de cartas, através de livros, através do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro cenário, um outro momento. Nós estamos falando aí de pelo menos 3.000 anos depois, né? Então, assim, a nossa evolução ela é medida em milímetros, né? Ela é medida em milímetros, onde você tem você caminha o ano inteiro, chega lá na frente, você andou 1 metro, entende? 1 milímetro para frente todo santo dia. O que eu posso fazer diferente de ontem? O que eu posso fazer diferente de 2 minutos atrás? Esse é o propósito da espiritualidade, é sempre caminhar, é sempre evoluir, sempre para frente, nunca para trás. Lógico, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de errar. Então, nesses nossos erros, a gente anda para trás, mas assim, a gente reconhece o nosso erro e a gente continua a caminhar para frente. É isso que faz com que nós evoluímos. E como que a gente evolui? Cuidando da nossa vida. É o que eu falo toda semana, eu vou continuar falando e pro resto da minha vida eu vou continuar falando. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Se a sua vida está muito fácil, tem coisa errada. Tem coisa que você não quer olhar, tem coisa que você olha e não dá a devida importância, tem certas coisas que você não está entendendo, não está interpretando da forma com qual deveria interpretar para você. Lógico, eu tenho a minha interpretação, o meu ponto de vista.
cristão, você tem o seu. Então você olha para dentro de você e fala, meu, o que tem de errado comigo? O que eu posso mudar? Uma atitude, um pensamento, uma forma de olhar diferente, enfim, não sei. Aí você, com o seu próprio exame espiritual, quando você deita a cabeça no colchão, você para e pensa, o que eu fiz durante o meu dia? O que eu fiz durante o meu dia? O que eu posso fazer diferente amanhã que eu fiz hoje? Entende? Então, basicamente, é isso, gente. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos cuidar da nossa vida. E vamos nos amparar em Jesus, em Deus, no Espírito da Verdade, para que a gente possa aprender tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi transmitido e foi passado, para que a gente continue a evoluir. Então, olhar para dentro de nós, amparados por Jesus, amparados por Deus, pela espiritualidade, pelo Espírito da Verdade, por os nossos anjos protetores, pelos nossos guias, tudo aquilo que a gente pode evoluir, vamos evoluir. Evoluir faz parte do processo, evoluir faz parte dos nossos ensinamentos. Evoluir é o nosso propósito aqui na Terra. Ah, meu propósito é ajudar o próximo. Tá, mas primeiro ajudar a você mesmo. Senão Deus teria feito os seres humanos perfeitos. E nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos aqui, talvez a gente não estaria. Talvez a gente não precisasse passar por provas e expiações para viver a plenitude. Se nós fôssemos seres perfeitos, aqui nós não estaríamos. Certo, meus lindos? O nosso recado de hoje é esse. Vamos sintonizando. Eu estou fora da minha casa, então já fica a dica para você. Quando você está fora da sua casa, você fecha o olho, você sintoniza a sua casa, você sintoniza o teu lar, você sintoniza todos aqueles lugares onde você, porventura, precisa emanar uma oração, uma vibração, e você eleva o teu pensamento a Deus e diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde um dia irá refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Lindos, uma excelente semana que se inicia, uma excelente semana que se encerrou. Vamos pensar aqui o que nós podemos fazer de diferente hoje, agora. O que nós podemos fazer de diferente que nós fizemos há 2 segundos atrás. Excelente semana para vocês. Beijão, até semana que vem.